Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. E no programa de hoje você vai ver, Ministério Público do Maranhão realiza a 9ª edição do Congresso Estadual com o tema MP e a indução de políticas públicas. E ainda, em Açailândia, um TAC prevê recursos para a infraestrutura do Piquiá da Conquista, a comunidade mais afetada pelas atividades de exploração de recursos minerais, indústria siderúrgica e transporte de minério no município. O MPTV já está no ar. Nos dias 25 e 26 de novembro, em São Luís, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, o 9º Congresso Estadual do MP acontece com o tema O Ministério Público na Indução de Políticas Públicas. Sobre esse assunto, eu converso agora com o diretor da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão, Márcio Tadeu Silva Marques. Olá, promotor, seja bem-vindo ao MPTV mais uma vez. Muito obrigado. Promotor, quais são os objetivos desse congresso com esse tema? O Ministério Público, a cada ano, ele realiza seu congresso para discutir com os membros, promotores e promotoras, procuradoras e procuradores, servidores e servidoras, mas principalmente com a própria comunidade jurídica e com o cidadão, as questões mais importantes relacionadas à sua missão constitucional. Esse ano, o Ministério Público, como administração, tomou para si o tema do Ministério Público como indutor de políticas públicas. A nossa instituição, ela não realiza as políticas públicas, mas ela pode exigir aquelas que são constitucional e legalmente estabelecidas e também pode colaborar na formação do ciclo de políticas públicas, promovendo essa indução, ou seja, fazendo identificar as demandas que atingem os direitos fundamentais a que nos cabe proteger e tentar influenciar o poder público para estabelecer. Isso já aconteceu em diversos momentos, como por exemplo na questão do leite especial, que o Estado do Maranhão é um dos únicos que tem um programa específico para isso e foi uma indução do Ministério Público. Várias outras demandas de políticas públicas foram criadas a partir dessa identificação da necessidade pelos promotores e promotoras na negociação com o poder público para esse estabelecimento. Nesse congresso vamos agir no sentido de conhecer orçamento, conhecer os processos políticos e mais especificamente na nossa área finalística de combate ao crime e à corrupção, como nós temos que nos organizar para garantir segurança ao cidadão e o fim da impunidade. É importante também fazer esse esclarecimento, porque muitas vezes as pessoas têm a ideia de que o Ministério Público atua somente nessa parte da fiscalização, mas também na prevenção e, como o senhor falou, na indução de políticas públicas. O MP também tem uma responsabilidade nesse aspecto, né? Perfeitamente. O Ministério Público ele tem agido assim quando ele faz a provocação para que um determinado serviço seja oferecido. Sim. Ou quando ele colabora no aprimoramento da norma legal, né? E isso a gente tem feito com muita constância, como no caso da transição municipal, na questão das normas relacionadas ao nosso programa de Olho na Constituição. A gente tem ajudado a melhorar, inclusive, a própria Constituição do Estado para dar mais direitos e garantir mais cidadania. Eu percebo que entre os temas dessa programação vai se falar também sobre o orçamento e o financiamento atual das políticas públicas. Por que é tão importante esse assunto? Os direitos fundamentais que nos cabe defender, eles são direitos que, em sua grande maioria, eles dependem de políticas públicas, ou seja, de ações do governo. Certo. E não há políticas públicas sem dinheiro. E esse dinheiro, em termos de ação governamental, ele tem que ser previsto, ele tem que ser planejado no orçamento. Nós estamos trazendo uma grande professora que vai nos falar sobre essa necessidade de uma atuação proativa do Ministério Público na vigilância das normas orçamentárias para que a gente possa ter efetividade na prestação dos direitos. Em relação à política criminal do Ministério Público no enfrentamento ao crime organizado e no combate à corrupção, quais são as questões relativas a essa política criminal que precisam ser discutidas? O combate à corrupção é um tema que é muito importante e que no nosso planejamento estratégico tem um lugar preferencial. Inclusive por isso que o Ministério Público do Maranhão vem ganhando repetidamente o reconhecimento nacional pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Nós estamos trabalhando, conhecendo algumas experiências relacionadas ao combate à corrupção, né? Nós vamos ter uma expositora muito importante sobre esse tema e principalmente aquela questão relacionada ao crime organizado.
né? A formação das milícias, vamos ver a experiência do GAECO, que é o Grupo de Combate ao Crime Organizado do Rio de Janeiro, que é um laboratório espetacular para esse tipo de estudo. E vamos confrontar com a nossa experiência, sempre em favor da garantia da segurança do cidadão e do enfrentamento da impunidade. Qual a importância também de repensar os caminhos do Ministério Público para a democracia brasileira? O Ministério Público é um agente da democracia e da cidadania. O Ministério Público, no formato que nós temos hoje, é produto da Constituição de 88, a Constituição Cidadã. O papel do Ministério Público é de tentar garantir a soberania dessa Constituição. E essa soberania da Constituição só se dá num ambiente democrático. E o ambiente democrático não é aquele em que faltam conflitos, não. É aquele em que os conflitos são necessários para que sejam superados e a gente possa estabelecer novos patamares de convivência. Mas o mais importante é sem a negação da minoria, sem a negação da diversidade. Essa tem sido a orientação da nossa instituição e discutir isso é discutir a existência dessa democracia e da dignidade da pessoa humana. Promotor, fale um pouco a respeito da programação do Congresso. O que o público pode esperar desses 2 dias de programação? Muito trabalho, muita pesquisa, palestrantes de altíssimo nível. Vamos ter a honra de receber na nossa palestra inaugural, a aula magna, do ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que vai nos falar sobre o mundo e o Brasil de hoje, né? Vamos ter colegas do Ministério Público dos Estados, do Ministério Público Federal, técnicos falando sobre as questões relacionadas à segurança, ao combate ao crime, ao combate à corrupção, as questões orçamentárias, aspectos relacionados ao processo coletivo, ou seja, como o Ministério Público pode agir em prol do maior número de pessoas da nossa sociedade. Sim. E vamos encerrar com uma análise sobre a posição do Supremo em relação a essas questões mais polêmicas da atualidade. Quem pode participar desse congresso e como fazer? O congresso é gratuito, ele garante 12 horas de certificação. As inscrições elas estão encerradas, porque graças a Deus tivemos uma ampla procura, né? Mas nós vamos ter as palestras gravadas e colocadas no canal da Escola Superior do Ministério Público no YouTube, para que todos, mesmo aqueles que não possam estar conosco aqui, possam acompanhar e aprender muito com o conteúdo de todo o nosso congresso. Fique então à vontade para fazer um convite para o Congresso do Ministério Público dia 25 e 26. O Ministério Público do Estado do Maranhão recebe na Procuradoria-Geral de Justiça, aqui próximo ao Fórum, a sociedade maranhense, os juristas, o cidadão brasileiro, seus membros, seus servidores, para que nós possamos juntos pensar como a nossa instituição pode melhor servir a sociedade, garantir a excelência no atendimento e fazer com que a cidadania e a democracia possam ter no Ministério Público seu maior apoiador. Diretor da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão, promotor de Justiça Márcio Tadeu Silva Marques, muito obrigada pela participação aqui no MPTV. Muito obrigado. Vamos todos ao Congresso do Ministério Público. Ok. No próximo bloco, em Açailândia, um TAC prevê recursos para a infraestrutura do Piquiá da Conquista. É um instante só. Um termo de ajustamento de conduta assinado em outubro prevê o repasse de R$1 milhão para a Associação dos Moradores do Piquiá. Os valores deverão ser utilizados em obras de infraestrutura do bairro Piquiá da Conquista, local onde foram reassentados os moradores do Piquiá de Baixo, uma comunidade bastante afetada pelas atividades de mineração na região de Açailândia. Sobre esse assunto, eu converso agora com a promotora de Justiça Letícia Tereza Salles Freire, que é titular da 3ª Promotoria de Justiça Especializada de Açailândia. Olá, promotora, seja bem-vinda ao MPTV. Olá, Luciana, tudo bem? Promotora, para que o nosso telespectador entenda com clareza, qual é a situação desses moradores, dessa comunidade do Piquiá, que resultou nessa ação imediata do Ministério Público? Bem, os moradores do Piquiá de Baixo, eles estão instalados, as siderúrgicas em Açailândia, o polo siderúrgico de Açailândia se instalou
bem às margens da rodovia, bem na vizinhança dos moradores de Piquiá de Baixo. Então eles vêm sofrendo os efeitos da poluição provocada pelas siderúrgicas já há alguns anos, mais de 30 anos. Da década de 90 para cá, eles começaram a se articular e começaram a procurar alternativas para isso, procurando inclusive as entidades, as instituições como o Ministério Público. A partir de 2001, 2004, foi se organizando para procurar uma alternativa para essa situação deles. Então, a comunidade acreditou e achou melhor que o ideal seria se deslocar. Então, se procurou uma estrutura para mudar, para realocar, reassentar essa comunidade em outro local. O Ministério Público sempre atuando junto à comunidade, conseguimos, então, escolher um terreno e o terreno foi comprado desapropriado e bancada essa desapropriação pelo Sindicato das Empresas de Ferro-Usa, Siderurgia. E o Ministério, através de um TAC assinado junto ao Ministério Público. A partir daí, junto com o governo federal, conseguiu uma tratativa para assinar, para eles serem beneficiados pelo programa Minha Casa Minha Vida. Só que essas tratativas demoram, a Fundação Vale também entrou, a Vale, a Companhia Vale, através da Fundação Vale, também entrou nessas tratativas e somente em 2016 foi assinado o contrato do Minha Casa Minha Vida. De 2016 foi liberados recursos para o projeto executivo e quando foram liberados recursos para a construção mesmo do reassentamento em 2018, por uma questão contratual, defasagem contratual de preços de mercado, os valores já estavam um pouco defasados. Então, a construção de 312 casas para essas famílias serem reassentadas, mas toda a infraestrutura do bairro do Novo Piquiá, que o Piquiá da Conquista, como eles já batizaram, ainda já estava com uma defasagem. E com todas as questões de contenção de gastos do governo federal, tornou-se urgente a busca de novos recursos para que as obras não parassem. E ainda mais por conta da questão climática, dos tempos de chuva, e nós buscamos, junto ao município de Açailândia, sabendo que tinha recebido já grande parte dos recursos provenientes do fundo dos royalties, para conseguir destinar uma parte desses recursos dos royalties ao reassentamento, à construção do reassentamento. Complementação, né? Exatamente, porque é a comunidade mais afetada pela questão da poluição, pela atividade da mineração. Então são recursos de ordem federal com a contrapartida também da prefeitura, né? O reassentamento todo, sim, mas esses recursos dos royalties já são do município, tanto que é o município que tem que prestar contas ao Tribunal de Contas. Era isso que eu ia lhe perguntar, como vai ficar essa parte da prestação de contas e fiscalização, a aplicação realmente desses recursos nessas obras de infraestrutura? Sim. O termo de ajustamento de conduta foi assinado, além do Ministério Público de Contas, pelo município e pela comunidade, através da sua associação. O município coube a entrega do investimento de 1 milhão e a associação entregar na construção da obra e prestar contas ao município e também ao Ministério Público. O município também tem a questão de fiscalizar, tem a obrigação de fiscalizar a aplicação desses recursos e a prestação de contas, porque é o município quem cabe também prestar essas contas ao Tribunal de Contas do Estado. Essa obrigação. Esses recursos já estão garantidos, já estão na conta da associação. Eles têm um prazo para executar realmente tudo isso? Sim, o município teve 1 mês para entregar esses recursos e entregou, já mandou o comprovante para o Ministério Público no último dia 14 e a associação tem um prazo de aplicação e prestação de contas de 10 meses. Esses recursos têm que ser investidos em obras de infraestrutura do novo bairro. É importante ressaltar também que esses recursos eles não vão resolver todos os problemas, mas vão pelo menos amenizar, né? Sim, ainda há uma estimativa de defasagem nessa construção do reassentamento e a comunidade, com o apoio do Ministério Público, está buscando, junto agora ao governo do Estado também, a complementação para que finalmente consiga concretizar, materializar o reassentamento dessa comunidade. Quantas famílias vão ser beneficiadas? Como é que foi feito esse cadastramento?
A própria comunidade fez esse levantamento na época de levar a proposta ao governo federal para conseguir os recursos do Minha Casa Minha Vida, porque não existia dentro do governo federal uma proposta específica para reassentar comunidades que sofreram algum tipo de agressão por desastres naturais ou por uma questão dessa de poluição. Não existia um recurso próprio. Então a saída foi buscar através do Minha Casa Minha Vida. Então fez-se o levantamento e foram cadastradas 312 famílias. Claro que esse cadastramento já foi feito há algum tempo, existe hoje, as comunidades são dinâmicas, né? Não são estáticas, existe talvez uma diferença, mas também o Ministério Público já está fiscalizando junto ao município e junto à própria comunidade, fazendo esse levantamento de quantas famílias estão ainda no PIQA de baixo e não estão contempladas nesse reassentamento para buscar outras alternativas. Promotora, logo no início da entrevista a senhora explicou que todo esse desenrolar dessa história, a atuação do Ministério Público, conseguir esses recursos, tudo foi feito realmente à base de muita conversa, de muita negociação. Se fosse realmente para a judicialização, essa resposta para essa comunidade poderia levar bem mais tempo, né? Provavelmente, até porque buscar todos os agentes e que todos os agentes efetivamente contribuíssem e considerando todos os recursos que existem dentro do processo civil brasileiro, muito provavelmente a gente não teria esses resultados num prazo relativamente curto no sentido de a partir do momento que foram iniciadas as negociações, sim, mas não a partir do momento da luta da comunidade que já vem há décadas. Que tipos de prejuízos, por exemplo, essa comunidade que vai ser reassentada teve, para que o nosso telespectador possa entender? Ela foi uma comunidade atingida. Que tipo de problemas essa comunidade adquiriu com a instalação dessas siderúrgicas naquele local? Os maiores problemas são os problemas de saúde. Muitas dessas famílias que vão ser beneficiadas, elas nem conseguem mais residir. Alguns tiveram problemas de câncer, problemas de pele, problemas de visão. E alguns moram já em outras cidades. Alguns acidentes envolvendo algumas questões com o ferro-gusa em si, a produção de ferro-gusa, aconteceram. Então, basicamente, qualidade de vida, questão de saúde, são os problemas que mais afetam essa comunidade. Promotor, e o Ministério Público continua acompanhando essa situação e a aplicação desses recursos, né? Com certeza, o Ministério Público está presente, tanto para conseguir visualizar a materialização desse reassentamento, como também a aplicação desses recursos, mais especificamente os recursos desse TAC, porque a fiscalização dos recursos do Minha Casa Minha Vida já é um recurso federal. Qual o papel da Prefeitura nesse TAC? Além de dar contrapartida da contribuição monetária que já foi feita, a fiscalização da aplicação e a regularização da prestação de contas, porque o município vai receber essa prestação de contas da comunidade e tem que fazer a prestação de contas também ao Tribunal de Contas do Estado. E também ao Ministério Público, né? Quem vai prestar contas ao Ministério Público é a comunidade. Promotor, e quais são todos os valores envolvidos nessa negociação? O Sindicato das Empresas de Ferro-Gusa já contribuiu com a compra do terreno e mais um outro TAC, né? Então, aplicação de cerca de 5 milhões nesse investimento. Os recursos advindos do Minha Casa Minha Vida, do governo federal, giram em torno de 25 milhões. A Fundação Vale entrou com cerca de 20 mil por casa, que dá um pouco mais de 6 milhões. E nós conseguimos agora esse TAC com o município de 1 milhão e ainda estamos buscando recursos junto ao governo estadual, não necessariamente em recursos, mas pelo menos em aplicação da infraestrutura para concluir todo o reassentamento, que tem um prazo para terminar, que o contrato com o governo federal do Minha Casa Minha Vida, através da Caixa Econômica, foi assinado no final de 2018, em outubro e novembro. Eles têm 2 anos para aplicação dos recursos e conclusão da obra. Isso já dá novembro do ano que vem, de 2020. Promotora de Justiça Letícia Tereza Salles Freire, titular da 3ª Promotoria de Justiça Especializada de Açailândia, muito obrigada pela participação aqui no MPTV.
E na última sexta-feira foi realizada aqui em São Luís a caminhada Maria da Penha, Medidas Protetivas Salvam Vidas. O ato público que aconteceu em frente à Biblioteca Benedito Leite marca o encerramento das atividades de 2019. Veja como foi. Este ano, o tema da campanha Maria da Penha foi Medida Protetiva Salva Vidas. A caminhada marcou o encerramento das atividades da campanha em 2019. O objetivo do ato público foi difundir de forma permanente o teor da Lei Maria da Penha entre o público estudantil e a sociedade. De acordo com a promotora de Justiça de Defesa da Mulher, por dia, em média na capital, são expedidas 10 medidas protetivas. Nos finais de semana, este número costuma aumentar para 30. Atualmente, são 7.500 medidas protetivas em vigor. Nós trabalhamos o tema Medidas Protetivas Salvam Vidas. 47 mulheres foram assassinadas, mas 7.500 mulheres não foram assassinadas. Até outubro, é esse o número que nós temos contabilizado. Significa o quê? Significa que a mulher está acessando o serviço, mas muito mais são as mulheres que não estão acessando. E é essa que nós queremos atingir. Faixas, cartazes e palavras de ordem com manifestações contrárias à violência doméstica deram o tom da caminhada. O acompanhamento das mulheres que estão sob proteção é feito pela patrulha Maria da Penha da Polícia Militar. A partir do momento que a mulher sai, procura uma delegacia, registra o boletim de ocorrência, nesse boletim ela solicita uma medida protetiva, após a notificação do agressor, a patrulha começa a acompanhar esta mulher e a fiscalizar para que o agressor não se aproxime dela. E caso haja aproximação, caso haja descumprimento da medida protetiva por parte do agressor, a equipe da patrulha Maria da Penha efetua a prisão desse agressor e encaminha e apresenta na delegacia para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Dezenas de estudantes de 90 escolas públicas de São Luís participaram da 8ª edição da caminhada da campanha Maria da Penha em Ação. Conscientizar e mudar o conceito de violência, pois muitos pensam que violência é só agressão física, sendo que a violência ela se caracteriza pela violência psicológica, que é o primeiro ato. Então isso tudo aqui está acontecendo em prol de conscientizar e mudar a cultura da violência no meio social. Em 2019, no Maranhão, 47 mulheres foram vítimas de feminicídio, porém nenhuma delas tinha medida protetiva expedida. O MPTV chegou ao final e você pode ficar à vontade para sugerir temas para as nossas entrevistas. Entre em contato com a gente pelo e-mail ascom@mpma.mp.br ou no nosso WhatsApp 991 14 6529. Fique ligado no MPTV todas as segundas-feiras às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos 1 da tarde. Até o próximo programa.